Está começando o mais um podcast. Esse é o nosso primeiro programa. A ideia desse podcast é sempre trazer um convidado que é referência de alguma área, um convidado que vai contribuir para crescimento, com ideias, com histórias. E hoje o nosso primeiro convidado é um convidado que é uma lenda da comunicação aqui em Joaçaba, um convidado muito especial, meu amigo Éder Luiz. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Satisfação, prazer estar aqui com você nessa sua ideia, nova ideia. Você que sempre foi muito ligado à comunicação, né? Lembro que nós tivemos outras iniciativas e fico muito feliz e orgulhoso de participar desse primeiro episódio, inaugurando aqui essa nova fase na sua carreira. Obrigado pelo convite. Eu que fico muito feliz com o convite e estou um pouco nervoso, porque imagina o primeiro episódio já entrevistar essa lenda. Que é isso, rapaz, que é isso, tem que ficar nervoso nada. Eu sempre falo para todo mundo, né? Quando a gente fala de comunicação, mas como é que eu faço? Comece, faça do seu jeito, da sua maneira, né? Da sua forma de comunicar, com a sua autenticidade, aquele jeito que só você tem. Não tem segredo, né? Tem que fazer, começar, fazer e assim vai adiante. Primeira vez, Éder, sendo entrevistado assim? Não, já tive alguns outros programas participando, alguns podcasts, né, sendo entrevistado, mas já na minha carreira aí, já participei dando entrevistas, além de estar na frente das câmeras também, né, como apresentador, enfim, já tive a oportunidade de ser entrevistado e é sempre muito gostoso estar falando. Quantos anos já de comunicação, Éder? São 30 anos de comunicação, 31 agora em agosto, né? Nos próximos meses aí, completando 31, mas já são 3 décadas trabalhando entre rádio, televisão, alguma coisa em jornal e também no online, né? Então, uma caminhada, uma jornada bem grande, Vitor. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber como é que começou, né? A história do Éder Luiz desde pequeno. Você tinha já esse sonho de ir para o jornalismo? Como é que foi o início? Quais referências que você tinha, que você se inspirava? Olha, Vitor, se eu te disser que desde criança eu queria ser um comunicador, não, tinha outros sonhos, né? Tinha outras vontades, outros desejos. A primeira coisa que eu queria ser era atleta, né? Tentei de tudo, né? Atletismo, corrida, handebol, futebol. Me aventurei em tudo e gostava muito de atividade física, né? De ser um esportista. É o sonho de toda criança, né? Ser jogador de futebol. E só que não deu muito certo, né? Já dá para ver porque estou aqui, né? Como comunicador, né? E aí eu comecei, eu tenho contado isso para as pessoas. Era algo que eu dificilmente eu compartilhava, mas houve um momento que eu ressignifiquei um momento da minha vida que me levou para a comunicação. Foi quase que por acaso. São daqueles momentos na sua vida que acontecem e que transformam a sua vida, transformam aquilo que você está vivendo no momento. E tanto pode ser para o lado positivo quanto para o negativo. No meu caso, felizmente, a vida fez com que fosse para o lado positivo. Eu tive um episódio por volta dos meus 13, 14 anos em que eu sofri uma crise de epilepsia, né? Foi a única vez que eu tive isso na minha vida. A causa não foi exatamente diagnosticada, né? A causa física disso, né? E me levou para uma depressão. Naquele momento, eu não queria mais sair de casa, tinha dificuldade para ir para a escola, eu praticava esporte, eu tinha medo de frequentar, por exemplo, um ginásio de esportes, ou ia assistir um evento que tivesse muita gente, dava uma angústia, o medo é que acontecesse de novo, né? Tomava remédio, enfim, e eu fui me fechando naquilo, né? E como à noite eu tinha medo de dormir, eu ficava até altas horas acordado, não dormia direito, eu comecei a encontrar no rádio uma maneira de a mente desligar um pouco, viajar, né? Comecei a ouvir futebol no rádio, comecei a ouvir jornalismo no rádio. De madrugada, quando eu não conseguia dormir, daí ouvia música, muita música. E isso, de certa forma, foi me acalmando. Eu escondi o radinho embaixo da minha coberta lá para não fazer muito barulho e eu não ter o medo, né? Aquilo era uma forma que me tirava o medo, me levava para outro lugar e lia bastante também, né? E aquilo ali foi entrando na minha mente, né?
Tanto que eu comecei a querer ser narrador de futebol. Passei a imitar grandes narradores das rádios. E aí eu comecei a... Como eu treinava, jogava handebol na época lá em Ouro, comecei para arquibancada e narrar os jogos. Tem amigos meus que lembram até hoje disso, né? Ia para arquibancada, convidava um amigo para ser repórter, outro para ser comentarista, e a gente fazia uma barulheira ali. E tinha os pernas de pau, que tinha o horário lá que fazia, a gente transformava aquilo numa final de Copa do Mundo, né? E todo mundo começou a achar interessante, né? E aí, quando eu ia jogar com as minhas treinadoras, com a minha equipe, né? No ônibus, às vezes, eu me pegava narrando lá um lance, o pessoal, narra tal gol. Todo mundo acompanhava na TV naquela época, eu ia brincando. E elas viram em mim ali um talento e falaram com o gerente da rádio Barriga Verde, em Capinzal, na época, se não tinha uma vaga lá para alguém para ir fazer um teste. Isso tu tinha quantos anos, Éder? Nessas alturas eu tinha 15, quase completando 16, né? Que eu faço aniversário em 21 de agosto e no dia 25 eu fiz o teste na rádio, né? Então, 15 para 16 anos ali, né? E aí eu fui na rádio, fiz o teste e o pessoal disse, se você quiser, a gente tem uma vaga aí de plantão de estúdio, que era aquele personagem que fica informando os resultados dos jogos enquanto está acontecendo um jogo, né? Tá acontecendo o jogo lá, tem gol. Plantão de estúdio, fulano, lá em não sei aonde o time empata, 1-1 e tal. E era aquilo que eu fazia. Eu ficava ouvindo o rádio na época, porque não tinha internet, né? A rádio lá nas ondas curtas, ouvia a rádio, já sabia como é que era ouvir rádio, né? Que naquele tempo era o que tinha, para você sintonizar uma rádio de longe, Rádio Globo, Rádio Guaíba, Gaúcha, e fiquei de plantão de estúdio. Até que aí fui. Tem o programa de esporte a 1h da tarde. Você quer fazer junto com o colega, que era o Paulo Gonçalves, na época que hoje está em Concórdia? Quero fazer. E aí ia lá e fazia aquele horário. Tem um programa musical, quer fazer? Quero fazer. Então não negava nada, né? Não negava nenhuma oportunidade. E aí em pouco tempo já fui para outra rádio e foi indo dessa maneira. Então meu começo foi bem por acaso, né? De um episódio lá que podia ter ficado deprimido, podia ter ido para outro lado, mas felizmente, né? Por essas coincidências e coisas incríveis da vida, né? O rádio entrou na minha vida e foi aí que tudo começou com 16 anos e não parei mais. Então, tu começou sempre muito cedo, trabalhando já na comunicação. Uhum. E aonde que você sai da rádio e vai para TV Catarinense? Porque eu lembro de você já na televisão, apresentando, não lembro o nome do jornal, mas já lembro de você das telas. Sim. Eu tive uma carreira, então, no rádio, começando lá em Capinzal, trabalhando em 2 rádios. Depois eu fui para Caçador, onde lá eu tive uma grande oportunidade, que foi ser narrador também. Até então eu era mais pro lado do esporte, né? Narrador no Campeonato Catarinense, que na época o Caçador tinha um time na primeira divisão. E aí ali começaram as pessoas a me ver mais, né? E aí, através do Newton Silva, que era repórter aqui em Joaçaba da Rádio Catarinense, ele me indicou para a rádio aqui para eu vir e para fazer um teste também, né? O Nelson Paulo, que até hoje é gerente, o Nelson me recebeu e acertamos e eu vim para cá, para Catarinense. Aí que comecei a fazer jornalismo também, né? Com o Marcelo Santos, que é o coordenador até hoje lá, aprendi muito aqui na Rádio Catarinense. Então passei também a atuar, além de narrador, repórter, com uma turma fantástica que tem até hoje na rádio aqui, né? O Marcos Valnei, enfim. E aí eu passei a trabalhar na área de jornalismo, mas ainda muito na veia do esporte. E tinha a TV Catarinense na época. E aí o pessoal da TV Catarinense, eu também, quando os encontrava, quando que vai ter uma oportunidade, né, para fazer alguma coisa na TV? E aí o Ed Serpa, que era o gerente de jornalismo, comprou a minha ideia, né, meio maluco, disse, a gente vai transmitir o campeonato catarinense de futsal. Você quer ajudar? Eu disse, vamos lá, vamos encarar. Aquela história de não negar a oportunidade. E fui para a TV Catarinense para ser primeiro repórter, depois narrador. A gente rodava o estado aí fazendo o futsal. E gostei muito da TV. E na época que Joaçaba tinha uma sucursal da RBS TV, com o Marcelo Lara, que era o repórter, e o Marcelo estava saindo para ir para o Canal Rural Nacional, né?
E aí o pessoal, me chamaram para fazer um teste na TV. E eu fui. Fiz e acabou que fui aprovado para ser repórter da sucursal de Joaçaba, né? O que era a sucursal na época? Era como se eu fosse um correspondente aqui nessa região. E nós tínhamos um estúdio aqui e gerávamos imagens e reportagens todo dia, entrava ao vivo para a emissora que era Chapecó, na época, né? RBS TV. Aí então aceitei o convite deles, fui na época, né, fui ganhando até menos do que eu ganhava no rádio, né? Para ter essa experiência, e foi quando eu comecei então na televisão, na RBS TV. Trabalhei aqui em Joaçaba na sucursal e em pouco tempo aí já fui chamado para ser âncora em Chapecó, do Jornal do Almoço, né, que foi lá então que começou essa história toda aí, e depois fui adiante. Eu não sabia que você residia em Chapecó. Eu achava que era gravado aqui. Eu era pequeno na época, né? Tinha. Na época tinha alguma coisa feita aqui, mas depois eu fui para Chapecó, então para ser. Que aí talvez tenha um detalhe, né, que eu não levei mais adiante. Quando eu fui para Chapecó para apresentar o jornal lá, já tinha uma negociação da RBS para comprar a TV catarinense aqui de Joaçaba. E foi o que aconteceu. Então eu fiquei lá como apresentador do jornal, depois eu voltei aqui, acompanhei todo esse processo e aí a RBS TV comprou a TV catarinense. Foi quando aí eu passei a ser apresentador aqui. Aí tinha estúdio, sim, foi a primeira equipe que teve aqui, isso faz, eu não lembro qual foi, 2005. 2005, né? 20 anos agora completa que tive essa experiência. Então aí eu passei a ser o apresentador aqui, junto com a Viviane na época, tinha uma equipe toda aqui. Fiquei um tempo aqui, aí depois fui para Florianópolis para ser repórter lá de esporte, e foi quando o Eurico Meira, que era nosso gerente na época, disse: olha, Éder, você tem uma carreira muito bonita, só que você vai ter que escolher. Eles já imaginavam, né, que eu poderia me encaixar em... Você quer continuar no esporte ou você quer ir para o jornalismo? Eu disse: poxa vida, Eurico, eu gosto tanto do esporte, né, mas acredito que eu vou para o jornalismo, que como comunicador é uma área que eu gosto. E aí, quando veio o convite para ir apresentar o Bom Dia Santa Catarina lá em Florianópolis, junto com a Laine, que hoje é apresentadora do Jornal do Almoço, né? Na época ela apresentava junto com o Mário Mota. Desculpa, não. Na época era a Márcia que apresentava com o Mário Mota o Jornal do Almoço, e a Laine fazia o Bom Dia comigo de manhã cedo, né? Então, essa foi a caminhada dentro da RBS, né? Quanto tempo você ficou, Éder, apresentando? Não lembro. Eu fiquei na RBS TV, então, desde 2004 até 2006. Depois disso eu saí, aí tive uma passagem aqui como gerente da TV Cidade, em Joaçaba, mas ao mesmo tempo eu fazia... Aí foi quando eu entrei na Record, né? Que na época era a RIC, eu fazia sucursal aqui, né? Aí depois eu fui para Xanxerê para ser apresentador do Jornal do Meio-Dia em Xanxerê. Que aí fomos com a família para lá, nos mudamos, né? E fiquei até 2010. E aí em 2010 foi que eu decidi que ia empreender no mundo digital. Éder, o que fez você mudar as tuas ideias de deixar de ser jornalista da televisão, apresentador, para partir para isso que você faz hoje? Porque eu vejo que é algo bem diferente, né? Ele tem uma diferença porque os meios mudaram, né? Os meios de comunicação eles se transformaram, então tem uma diferença. Mas digamos, o principal, que é a comunicação, ela permanece ainda da mesma maneira, né? A comunicação ainda, como você faz, você tem que adaptar de um veículo, de uma forma de comunicação, né? Ou seja, TV, rádio, para, por exemplo, a internet, né? Mas na época, o que aconteceu, Vitor? Eu trabalhava na TV, tinha possibilidades até de ir para, na época, São Paulo, Porto Alegre, estive em negociação, mas eu via que, sempre nessa ânsia, né, de coisas novas, diferentes, eu via que a internet crescia muito. E lá eu lancei um blog na época, que tinha os blogs, né? E eu comecei a ver que aquilo dava audiência, as pessoas se engajavam, né? As pessoas
gostavam de ter notícias ali. E aí eu comecei a postar informações, notícias e comecei a ter os primeiros patrocinadores. Eu disse, olha, isso aqui dá negócio, né? E aí observando o mercado, que na época não tinha tantos veículos quanto hoje temos, né? Claro que 2010 parece um tempo curto, mas nós tínhamos ainda Orkut, né? Tinha o Orkut, o Twitter estava nascendo, que hoje nem existe mais Twitter, né? Já é do Elon Musk. É outro nome agora. Não... É o X, né? X, isso aí. E eu disse, poxa, tá nascendo algo aqui interessante, né? É algo que dá para fazer. E foi então que eu disse, eu vou abrir o meu site, vou abrir um site para mim, sem nada para investir, né? E aí meu irmão, na época, o José, foi meu apoiador para eu abrir o meu primeiro site, contratei. Mas até então tu permanecia trabalhando na televisão. Eu deixei a televisão e voltei para Joaçaba, porque a minha ideia era abrir aqui mesmo, né? Já tinha mapeado que aqui era um lugar em que eu conseguiria atingir mais a região e até pela questão do nome ser forte, né? Embora lá em Xanxerê tem gente que até hoje me encontra e fala, eu lembro de você na TV, e tem muitos leitores ainda lá naquela região Xanxerê e Chapecó. Chapecó hoje é o nosso segundo maior público, que me conhecem daquela época, né? Então eu voltei para Joaçaba, trabalhei um tempo na Rádio Catarinense até que o meu site estivesse ok, e aí eu fui para trabalhar somente na internet com o meu site. Uma época, Vitor, veja bem que esse modelo de comunicação aqui no interior praticamente não existia, e comercialmente menos ainda, né? Você foi pioneiro, né? Isso eu lembro, assim. De fato, sim. De fato, fui pioneiro. E aí entra pioneiro. Vou abrir um site que vai ser alimentado o tempo todo, né? Vou abrir um site e vou trabalhar com marketing na internet. Ninguém trabalhava com isso. Desde como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, né? Como que eu vou rentabilizar? Que valor que eu vou vender um banner? Sabe? Era o começo do começo mesmo. Então não tinha referência para isso, né? E foi um período de muito desafio, um período em que eu não pensei em desistir, mas que eu tive muitas dúvidas sobre qual seria o futuro, sim, né? Se de fato aquilo ali seria algo que ia dar certo, porque você trabalhava num local onde as pessoas até então eram acostumadas só com rádio, televisão e jornal. O jornal ainda era muito forte, né? Eu até lembro que, não sei nem se existe hoje, não vi mais, mas ainda existe jornal impresso? Temos alguns jornais impressos ainda, mas muito menos. Muito pouco, né? né? Eu imagino que nesse início, tipo, teus concorrentes aqui regional eram esses jornais impressos, porque até então o digital era muito desconhecido, né? Muito, mas eu não digo nem concorrentes. Eu acredito que não encarava. Eles tinham alguns que eram até meus parceiros em termos de conteúdo, sabe? Utilizava o conteúdo deles, eles utilizavam meus conteúdos. Muitas pessoas que lá no começo me auxiliaram, foram meus parceiros, né? E o próprio Clemir Schmidt, que tinha o jornal dele na época, o Vitacir Fávero, que ainda tem até hoje, né? O jornal dele é o Raiz Diário, né? Raiz. A própria Marili Marca, que faleceu recentemente, uma pessoa fantástica que me auxiliou no começo também. Então a gente compartilhava conteúdos, né? E se ajudava e não se via como concorrentes, né? De maneira nenhuma, nunca vi ninguém como meu concorrente, nem mesmo os próprios colegas que estão nessa área. Porque, afinal de contas, todos nós fazemos o mesmo trabalho, dependemos muitas vezes um do outro, e eu canso de indicar rádios, outros veículos de comunicação. Olha, às vezes o cliente chega e pergunta, né? O que você indica, além do seu site, além do seu portal? Olha, indico tal veículo, televisão também, né? Porque essa ideia de concorrência, claro que ela é saudável, mas o seguinte aspecto, o Vitor tem um canal de comunicação. Poxa, o Vitor está fazendo um trabalho legal nesse aspecto aqui. Esse produto que ele faz é muito bom. O que eu posso fazer para ter um resultado parecido? Mas sem querer prejudicar ou sem dizer assim, não, vou tirar cliente do Vitor, né? E por isso também que tem uma longevidade como essa que a gente tem até hoje, né? Nunca passei por cima de ninguém, nunca quis prejudicar ninguém.
Nunca me senti prejudicado por ninguém também. Respeito as opiniões, respeito as atitudes dos outros e está tudo certo. Vamos em frente, né? Todo mundo tem que sobreviver e às vezes acaba cometendo algum equívoco, algum deslize aqui ou ali, mas tá tudo bem, né? A gente não é imune a isso também. Mas foi um pioneirismo que no começo me custou muito, mas felizmente e graças ao trabalho feito de forma muito ética, muito séria, consegui prosperar. Estamos aí até hoje, né? Nós estávamos falando de 10 anos atrás. Não sei se talvez um pouco antes, mas eu lembro de uma época que a notícia ela demorava muito mais para nós termos acesso. Por exemplo, algo que acontecia hoje, às vezes você ia saber no Jornal Nacional, né? Ou no dia seguinte no jornal impresso. Tinha esse time para o jornalista se preparar, escrever, produzir a matéria. Hoje, me parece que a notícia está muito mais rápida, parece que não se tem esse tempo. O que você sente que mudou, ficou mais difícil, melhorou nesses últimos 10 anos, nessa velocidade do digital? Tem dois aspectos. Melhorou no aspecto de você ter acesso ao conteúdo de maneira mais rápida, mais dinâmica, né? Você receber aquele conteúdo, por exemplo, está acontecendo alguma coisa lá do outro lado do mundo, você já tem condições de saber no exato momento em que está acontecendo, né? Ou seja, a informação ela ficou muito mais fluida, muito mais dinâmica, muito mais rápida, muito mais acessível também, né? Porque como você falou, até então você esperava o jornal do meio-dia, o jornal da noite, isso no rádio e na televisão para se informar sobre o fato, e hoje você tem ao longo do dia informação o tempo inteiro, tanto que esses veículos eles estão se adaptando não para dar o factual, que é o fato que está acontecendo, mas a repercussão e que impacto aquela notícia trouxe. Então hoje jornal em rádio e em televisão eles têm que trabalhar isso, né? O rádio talvez mais dinâmico, né? O rádio também é um veículo que continua sendo dinâmico, importantíssimo, né? Mas a televisão ela se baseia muito mais nisso, né? Que você vê, hoje tem um aumento muito grande no número de comentaristas na televisão, né? Que são aquelas pessoas que repercutem a notícia, né? Então a notícia é muito mais repercutida. Com muito mais democrática a informação. Hoje nós temos muito mais veículos também. Você pode escolher o veículo que você confia mais, né? Embora a maioria faça um trabalho fantástico. Por outro lado, nós temos hoje uma questão que é, no afã de trazer informação, a notícia, informações equivocadas, distorção de notícias, fatos dados pela metade, fatos mal apurados, ou seja, aquela notícia que é simplesmente para ganhar clique, para ganhar acessos, né? Ou para deixar a pessoa mais popular, mais famosa. Tanto que hoje nós temos pessoas que nunca trabalharam com notícia se identificando como comunicadores e, na verdade, não sendo, né? Muitas vezes trabalhando por interesse de grupos ou enfim, né? E isso fez com que a informação ela perdesse um pouco seu valor também, né? Porque de acordo com aquilo que você pensa, você vai lá e faz um conteúdo daquela maneira, e não é. O jornalista não pode ter esse viés. O jornalista ele é aquele que vai produzir a notícia da forma mais isenta possível. É claro que ele está sujeito a emoções, mas ele tem que produzir a notícia da forma mais isenta possível para levar ela ao ar da forma que preste o serviço mais interessante à sociedade. Ou seja, sem a sua opinião ou sem levar em conta A ou B. É a notícia pura e simples, para que a sociedade ela possa fazer o julgamento dela, né? Nós não somos juízes. Você sabe que eu, por muito tempo, eu tive uma opinião que hoje eu vim mudando ela, que é a seguinte. Vamos pegar questões políticas. Eu vejo hoje que não é nem questões de você ser de direita ou de esquerda. Há fake news dos dois lados. Com certeza. Assim, eu escuto muito absurdo de esquerda, escuto muito absurdo de direita. Esse dia está vendo uma matéria ali, cara, não gosto do Lula, não sou um cara de direita, mas o Lula morreu, é um clone agora. Cara, que beira o absurdo, né? Então essa preocupação eu tenho, né?
A gente até comentou esses tempos numa conversa nossa da regulamentação, se é a favor, se não é, porque há uma preocupação. Me parece que nem todo mundo está preparado para ler aquela notícia e fazer um entendimento correto, assimilar a informação, ou mesmo separar se é uma fake news ou não. O que você vê ali que a gente pode tentar resolver isso, se posicionar melhor? Olha, a gente podia fazer um podcast só disso, sabe? Porque a tendência, Vitor, a partir desse momento é que nós tenhamos cada vez mais essa confusão sendo criada nos meios de comunicação. Como eu falava, a democratização das redes é uma coisa maravilhosa. Eu estou aqui hoje trabalhando com redes sociais e com a comunicação no online, porque foi algo incrível que aconteceu, né? A democratização. Imagine que eu não poderia, só se eu fosse o Silvio Santos para ter um canal de televisão. Era assim que era até então, antes da internet. Para você ser dono de um veículo de comunicação, ou você era dono de um jornal, ou você era dono de uma rádio, ou você era dono de um canal de TV. Não tinha como um Éder Luiz da vida ter lá o seu espaço sem ser dono de algo que exige um processo longo, exige um investimento muito grande, né? E democratizou muito, muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, falando sobre esse aspecto de redes sociais, né? A gente vê um grande desserviço sendo prestado, né? Com fake news, com informações completamente desencontradas, informações maldosas, informações que jogam um lado contra o outro. E eu vou falar uma coisa para você, Vitor. Eu fui vítima durante um período, né? De pessoas muito maldosas, pessoas que tentaram fazer com que o meu nome fosse associado a A ou B, sendo que eu nunca me associei nem a um e nem a outro. Jamais tive nesse aspecto interesse em ser ligado. Tanto que, como jornalista, eu já fui xingado e quase agredido por militantes da esquerda e já fui xingado e quase agredido por militantes da direita. Então, para mim, os extremos, eles não prestam. Me parece, Éder, que as pessoas, se você não escrever aquilo que elas concordam, você está contra elas, né? Hoje, infelizmente, essa é a ideia que se passa. Mas eu acho que isso é tão pouco, eu acho que isso é tão medíocre, porque o meu trabalho ele é muito maior que esse, Vitor. O meu trabalho é informar com qualidade, com respeito, com ética, um trabalho que faça com que, por exemplo, uma rua tenha um buraco tapado porque a pessoa que nunca teve voz conseguiu ir lá e fazer uma reivindicação num veículo de comunicação que é livre. Uma pessoa que tem dificuldade em acessar um benefício do Estado, ele consiga, através de uma campanha nos meus canais, uma cirurgia, por exemplo, né? Através das pessoas. O meu trabalho é de dar voz para um, para outro, sem escolher qual é o lado. Então, quando as pessoas tentam, por exemplo, dizer assim, você é do PT porque você colocou uma notícia lá que fala que o Bolsonaro está sendo julgado porque, teoricamente, cometeu um golpe de Estado. Mas você nunca falou do Lula. Claro que falei. Faz uma busca lá no meu site e você vai ter lá todas as notícias relacionadas a quando o Lula foi preso, ao impeachment da Dilma, está tudo lá. Está tudo lá. Então as pessoas elas pegam um recorte e querem julgar você hoje em dia. Porque o teu serviço é prestar a informação. Não interessa se ela vai falar bem de um candidato, ou um exemplo, né, falando de política ou de outro. Tu procura ser isento, né? E assim, Vitor, dando voz para todo mundo. Entendeu? Uma notícia vai lá para o meu site, se eu falar do A e o A atacou o B vai ter direito de se manifestar. Isso não fui eu que criei. Isso é jornalismo. Eu lembro dessa época que você, de fato, sofreu perseguição. Hoje, isso te incomoda muito ainda? Na hora de você escrever uma notícia, você pensa, vou publicar, não vou? Ou isso não te prejudicou em nada? Você segue nos teus princípios? Como é que você levou essa fase? Foi uma fase difícil, até é bom explicar o contexto um pouquinho da coisa, né? Foi uma fase em que havia toda uma questão política e culminou com a Covid, né? Então eu fiquei internado na Covid, fiquei 12 dias internado lá. Você também passou por isso, né, Vitor?
me atingiu 85% do pulmão. Até hoje tem médicos que não sabem como que eu saí vivo de lá. E quando eu saí do hospital, eu acho que eu nunca contei isso, logo depois saiu a vacina. E eu fui fazer a cobertura das doses das primeiras vacinas, que era para os médicos que tinham me tratado lá no hospital. E eu lembro que eu não conseguia segurar o celular de tanta emoção que eu tinha, porque 3 pessoas morreram do meu lado no hospital enquanto eu estive lá, de Covid, né? Então a minha emoção era muito grande. Então eu estava fragilizado naquele momento. Minha família teve Covid, minha esposa ficou tão mal quanto eu, mas ficou em casa, teve que ficar em casa, porque não teria com quem deixar os nossos filhos, né? Eu já estava no hospital. Foi um momento de fragilidade extrema. E eu saio do hospital e as pessoas começam a me atacar por posicionamento que eu não tinha, que eu não podia ter naquele momento. Não podia. Então foi um período assim muito triste, um período que deixou marcas profundas, mas ao mesmo tempo eu não posso, né? E aí veio toda aquela campanha, eu não posso levar isso para o meu lado profissional. Não posso jamais deixar de dar voz para qualquer lado que seja. O princípio fundamental do jornalismo é esse, é você dar voz e que todas as pessoas tenham o direito de se manifestar, desde que respeitando o outro, respeitando o ser humano, não esquecendo que do outro lado tem um ser humano também. Então, jamais, Vitor, tem notícia de esquerda, tem notícia de direita, tem notícia do centro, eu nunca vou deixar de dar uma notícia, jamais. Seria uma ignorância, uma burrice minha tão grande, né? Ainda mais numa cidade como nós temos aqui, Joaçaba, né, do tamanho que é. Já pensou se eu compro briga com todo mundo? Eu tenho que pegar minhas malas e ir embora daqui. E ao mesmo tempo que teve muita gente que fez essa campanha, teve muita gente que me ajudou. Teve muita gente que ajudou a minha família. Teve muita gente que até no momento discordou, mas depois repensou e voltou a ser meu parceiro. Entendeu que de fato não houve. E eu entendo essas pessoas. Era um momento de forte emoção. Era um momento em que os nervos estavam à flor da pele. E se tem uma coisa que eu levo na minha vida é o perdão. Tanto perdoar quanto ser perdoado. Para mim é uma dádiva ser perdoado de qualquer erro que eu cometa. E perdoar também é algo que nos liberta, é algo muito bom. Então eu respeito todos os lados, eu respeito todas as ideias, não tenho preconceito com ninguém e não vou me furtar nessa vida de ficar de mal com A ou com B, porque ela é muito curta, né? E quando a gente deixa alguém de lado, a gente está deixando um pedaço da vida da gente de lado, né? E você sabe, Éder, que falando de Covid, né? Eu fiquei, eu acho, 32 dias eu lembro, internado, rapaz. né? Nossa. Cara, e as pessoas não entendem. Todo mundo sofreu, todo mundo viveu ali a época de quarentena, de fechar empresas, assim. Mas quando você é internado, é muito diferente. Porque você está ali no momento que você não sabe se foi a última vez que você viu a tua família. Nossa. Porque, como tu falou, no meu caso também, a pessoa que está do teu lado ali, ela não viveu para acordar no dia seguinte, e você acorda de manhã, você leva aquele susto porque teu companheiro ali se foi e tua família do lado de fora totalmente desestruturada, sem ter notícias tuas, porque eu lembro que era um negócio muito blindado, para a família ter notícia eram horas específicas, né, para você ter acesso, você não podia ter visita, não podiam te olhar, então foi um momento que eu acho que ninguém estava preparado, e eu acho que nenhum veículo de comunicação estava preparado, enfim, estavam aprendendo como noticiar isso, porque eu acho que deveria ter sido conduzido talvez diferente, eu não sei, mas foi uma época muito, muito difícil, né? Foi, Vitor. Na comunicação foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que você tinha... Eu lembro que antes de eu ser internado, lá no começo, eu cheguei a ter um programa que ia ao ar todas as noites, às 8 horas, a gente fazia ao vivo, só para desmentir boato, só para desmentir. As pessoas talvez não lembrem disso, mas o serviço que a gente prestou ali, ele foi muito interessante, porque havia um medo enorme. E está lá no YouTube, a gente ouvia
médicos, pessoas da comunidade, tirava dúvidas, né? Foi um período assim assustador, tanto que naquela época o Google acabou nos escolhendo, né? A gente se inscreveu num programa mundial do Google e entre 300 empresas no mundo, o Éder Luiz Notícias foi selecionado para receber recursos do Google por conta do serviço que foi prestado na pandemia. Nós recebemos os recursos para compra de equipamentos e para melhorar a nossa cobertura, porque o Google viu que nós estávamos prestando um bom serviço. É um programa que a gente faz parte até hoje, que é o Google News, uma iniciativa mundial do Google que apoiou os veículos de comunicação na época, né? Só que chegou um tempo que começou a ter muita informação desencontrada, né? E um bombardeio para cima da informação. E aí entrou a questão da vacina e quem quer tomar vacina toma, quem não quer não toma, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o meu papel é informar, né? Eu não posso ficar espalhando notícias que apavorem as pessoas por aí. Tá tudo certo se alguém discorda. Respeito. Nunca bati boca com ninguém, nem pessoalmente, nem por rede social. Nunca bati boca com ninguém. Tem a tua opinião, você fala, você é responsável por ela, né? Mas eu acredito que foi um período assim que as pessoas dizem, mas todo mundo devia ter se espiritualizado mais, parece que a gente nem passou, né, por aquele período. Na época eu lembro que as pessoas faziam corrente de oração e tal, e depois todo mundo abandonou, mas é do ser humano isso, né? Aquela história de que quando a água bate na bunda a gente dá um jeito, né? Mas depois se acomoda de novo, né? Então, foi um período para a comunicação muito difícil, mas ao mesmo tempo foi bom porque separou muito o joio do trigo. Separou. Quem trabalhou com seriedade, quem trabalhou de forma séria, quem deu voz para todo mundo mesmo, às vezes não achando que aquilo era o mais correto a fazer, tá aí até hoje, né? É que assim, tu falou uma coisa que realmente a internet proporcionou, né? Tu falou, antigamente se eu quisesse expor a minha opinião, tinha que ser o Silvio Santos, comprar uma televisão, e uma rede de televisão, e aí eu poderia. Hoje, qualquer cara, no quarto dele, às vezes sem embasamento nenhum, ele tem uma ideia, e ele publica um blog, um site, uma notícia com aquela ideia dele como se ela fosse verdade. Né? Aí não tem ninguém para dizer, não é verdade ou não, né? E aí ele encontra eco, né? Ele encontra mais pessoas que acreditam nessa voz. Por um lado, isso é maravilhoso. Que bom que todo mundo hoje pode se manifestar. Isso é democracia, isso é ótimo. Todo mundo tem o direito de se manifestar. Que bom. Né? Acredito que isso é um dos princípios que mantém a sociedade. Por outro lado, tem gente que usa de uma maneira muito equivocada. Tem gente que usa para criar discórdia, para criar ódio, né? E eu, desde que eu comecei a usar as redes de comunicação digitais, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Isso aqui é para eu ganhar dinheiro. Esse negócio aqui é para eu fazer o meu negócio ir para frente. Não é para eu ficar colocando minhas ideias. Se eu quiser colocar minhas ideias, eu vou escrever um livro. Aquilo ali as pessoas estão usando de um jeito errado, Vitor. As pessoas estão usando de uma forma completamente errada. A tua rede social, ela serve como a tua vitrine. Tanto é que agora, para entrar nos Estados Unidos, você é obrigado a ter rede social. Por quê? Os caras querem saber o que você é, o que você escreve, o que você fala. O que você está colocando na tua rede social? O que você está propagando na tua rede social? Qual é o discurso que você está colocando lá? Para que você está utilizando um meio de comunicação poderosíssimo como esse? Né? Para que você está utilizando isso? Só para ficar jogando a tua opinião, achando que a tua opinião é superior a qualquer um outro, você está perdendo dinheiro e perdendo tempo. Éder, em todos esses anos, até você comentou que na época da pandemia ali tu fez eu lembro desses teus horários que você fazia o programa prestando esclarecimentos, enfim. De todos esses anos, eu lembro que você cobriu vários desastres. Eu lembro que você, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tu teve em Santa Maria, na boate, não lembro? Não, na Boate Kiss eu não fui. Cobri todos, né? Tu cobriu, Cobri mas todos, não foi lá. Não lá. Tu teve na chacina da creche, acho, pessoalmente? Estive lá em Saudades, Pedro, é Descanso? Saudades. Né? Saudades, né? Saudades, estive lá. Muita coisa, Vitor. E teve mais um. Mas eu quero te perguntar, de todos esses, assim, qual que foi a experiência mais triste que você teve que noticiar? Algo que você chegou em casa, assim,
não conseguiu nem conversar com a esposa no primeiro momento, teve que ficar em silêncio, pensar sobre aquilo. Qual que foi o pior cenário que você teve que noticiar até hoje? Olha, como você falou aí, eu tive em vários, né? E todos eles foram me construindo como profissional, porque profissional de comunicação tá numa cena de tragédia, é, é muito difícil, ainda mais no começo, porque você não está preparado para aquilo. Você não tem nenhuma faculdade de jornalismo que te prepare para estar numa cena de tragédia. Não tem nenhuma emissora de televisão que diga assim, ó, tem um treinamento para você aqui, você vai encontrar uma desgraça e você vai ter que atuar como um profissional. Não tem, sabe? Chega a ser desumano isso para o profissional, ainda mais no interior, porque nós somos seres humanos e a gente sofre ao ver cenas tristíssimas, né? O que é mais comum aqui na nossa região? Um acidente de trânsito, né? Você chegar e se deparar com um acidente de trânsito. Eu já tive em acidente de trânsito com múltiplas mortes, né? Cenas terríveis de você presenciar. E todas elas você tem que saber que você está lá profissionalmente. Tem a adrenalina do fato de você chegar, noticiar, levar isso ao ar, mas depois que tudo passa, é a sua mente que começa a trabalhar. Quando nós estivemos nessa lá da chacina da creche, foi um pouco depois da pandemia, eu acredito, né? A gente foi fazer o trabalho lá pro Datena. Será que foi depois da pandemia? Foi 2022, né? O Pedro estava comigo. 2022, a gente foi lá e fazer o trabalho pro Datena também, né? Entramos lá quando ele apresentava na Band. Aí, é claro que eu não expus o meu filho, né? O Pedro foi junto comigo, mas o Pedro ficava no bastidor, me ajudava, enfim, né? Mas uma das cenas que mais me deixou triste na vida foi aqui em Herval do Oeste. Foi um acidente de trânsito em que eu cheguei para noticiar, a princípio tinha uma vítima, e fazendo o meu trabalho, nunca expus nenhuma vítima, nem sangue não tem, a gente tem um cuidado. Quando eu chego nos lugares é para fazer o fato, não vou lá para ver se está morto, como que morreu, porque tem toda a questão da família, eu tenho muito respeito pelas famílias, a gente sabe que não é só aquilo que está ali, tem toda uma consequência, né? Tem todo um desdobramento. Então eu cheguei e tem um acidente. Fui tirando foto, quando cheguei, não, mas tem mais uma vítima. Tem mais uma vítima? Sim, tem uma criança. Eu disse, meu Deus, tem uma criança? Sim, tem uma criança no banco de trás. Né? E a condição, assim, a situação foi muito triste porque parece que foi meio que premeditado o acidente, né? Na época, assim, né? Que levou a pessoa que estava dirigindo e a criança. Eu fiz meu trabalho e no momento que eu entrei no carro, Vitor, que eu estava voltando para casa, eu não consegui parar de chorar. Eu tive que encostar o carro de tanto que eu chorava, porque eu disse, meu Deus, né? Em que mundo que a gente está? O que foi isso que aconteceu? Né? E aí eu começo a questionar, por que eu tenho que estar aqui? Por que eu tenho que mostrar isso? Então foi uma cena tristíssima, mas depois, um tempo depois, a gente falava do Luiz Dorini, né? Uhum. Que Deus o tenha, um abraço para a mãe, para a família, né? Que faleceu recentemente, foi um grande amigo. E o Luiz, um dia, ele falou para mim, eu lembrei disso essa semana, o Luiz disse assim, Éder, sabe o que é diferente em você? Eu disse o quê, Luiz? Ele disse, porque não importa se você está dando uma notícia boa ou uma notícia triste, o teu jeito de comunicar, ele é o mais adequado sempre, ele falou. Você não traz sensacionalismo para a gente, você faz a notícia ser da forma como ela tem que ser. Então ele disse, você tem o dom de comunicar da melhor forma possível no momento em que ele acontece. Eu lembrei disso essa semana, o Luiz sempre foi um grande incentivador, uma pessoa maravilhosa. E isso foi me moldando para todos os momentos que eu vivi, né? Então, essas coisas que você vai aprendendo, né? Porque isso é um grande problema, porque você tem esse cuidado para preservar as pessoas, as famílias, mas eu vejo que na busca de mais curtidas, de mais views, hoje a gente tem um problema sério com isso, né? As pessoas expondo acidentes, expondo situações ali de chacina. Eu, particularmente, às vezes recebo no WhatsApp
não olho, não passo para frente. É algo que, se eu assistir, acaba com o meu dia. Uhum. Mas é algo que realmente as pessoas, em busca de mais views, elas não estão preocupadas nem um pouco com a dor que eles vão causar. Eu lembro do acidente, acho, do cantor lá, o Cristiano Cristiano Araújo, né? Araújo, É, pô, se puseram nas redes sociais, a família ficou totalmente fragilizada. Então, eu vejo que as pessoas estão perdendo um pouco dessa sensibilidade com o seu semelhante. É, na verdade, eu não sei se estão perdendo ou se elas ganharam a oportunidade de levar mais adiante isso, porque antigamente era só fofoca, né? Hoje em dia a fofoca se transformou em algo muito poderoso, né? Em algo destruidor para as pessoas. Cometo erros, né? E com certeza a gente cometeu erros aí que talvez as pessoas tenham interpretado que as prejudicaram, mas sempre dentro do que é ético, né? E a gente vai melhorando os processos, a gente vai trabalhando os processos, até mesmo uma lição que a gente teve da questão lá da chacina da creche, não dar o nome mais de quem cometeu, não pesquisar a vida dessa pessoa e levar ela, porque isso glamoriza e incita outras pessoas que estão pensando a fazer isso. É a mesma coisa com o suicídio. Às vezes as pessoas pedem, por que vocês não noticiam? Fulano cometeu suicídio. Por que não? Porque existem estudos que dizem que incentiva. Né? Não sou eu que estou falando, volto a falar. Tem muitas coisas. A gente trabalha com base naquilo que é o jornalismo no mundo todo, com pesquisas, enfim. E às vezes as pessoas mas mandam foto. Então esse é o grande risco, Vitor, que a gente corre quando a informação ela não está nas mãos de quem é preparado para trabalhar com a informação, com a notícia. Quem é jornalista, quem é comunicador, está sujeito a um código de ética. Está sujeito a... Se eu tenho um veículo de comunicação. Se eu cometer qualquer coisa no meu veículo de comunicação, a pessoa pode me processar. E eu vou responder da forma como tem que ser respondido. Agora, se eu sou uma pessoa comum e eu vou na rede social e eu posto uma foto, faço um texto atacando alguém, não tenho responsabilidade. Eu posso ser processado? Posso. Mas não é o meu trabalho, não é o meu veículo de comunicação que vai ser penalizado por isso. Sou eu, individualmente. Então, o jornalista ele tem muito mais responsabilidade. Né? Então, essa regulamentação que a gente falou até agora há pouco das redes sociais, não é nem um bicho de sete cabeças, foi aprovada, né? Mas veja bem, vou dar um exemplo do que foi regulamentado agora. Eu faço um anúncio na rede social dizendo que eu tenho uma galinha que coloca ovos de ouro. E eu mostro lá com a inteligência artificial, olha aqui, ó, tá aqui, ó, ovos de ouro. Compre agora essa galinha por R$19,90. E eu vendo. Mas chega lá, não é nem uma galinha, é um pato e não bota ovo de ouro. Aí eu vou processar o Éder Luiz que colocou isso. Tá, mas e o canal? E o meio que deixou isso ser propagado? Eu estou falando uma coisa bem bobinha aqui. Mas tem muita gente que já foi vítima de golpe, né? De anúncios nas redes sociais. Se eu fizer um anúncio no meu site que seja propaganda enganosa, eu respondo em solidariedade. Por que a rede social não responde em solidariedade? Não respondia. Agora responde. Até porque o criminoso que comete o crime digital, ele é muito difícil de você encontrar ou penalizar, né? Porque eles usam nomes de laranja, enfim, várias... Eles inventam sites falsos, Vitor, que você acha que é um site de verdade. Então, se o anúncio está na rede social, a rede social deveria ter um filtro para isso. Ela deveria... Tá aí hoje, as Big Techs são as empresas mais tecnológicas do mundo. Elas têm como identificar se um anúncio é falso. Ou pelo menos melhorar os seus filtros para que não seja feito um golpe, né? Então, isso passou a valer a partir de agora, né? Mas na questão de você ser responsável por aquilo que você posta, né? Acho que vai muito mais do ser humano mesmo. Acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para dentro da gente, né? Éder, falando em toda essa questão de cuidados com anúncios, hoje a tua página ela recebe muitos anúncios, né? Imagino que alguns você, por exemplo, de um vídeo, você loca o espaço, eu acho que o Google, não sei, que coloca lá o anúncio, ou a empresa que te contratou que expõe o anúncio.
Você tem total controle do que é anunciado? Por exemplo, hoje, tu sabe as empresas que anunciam dentro nesses anúncios pagos ou não? Nós temos o seguinte formato. Eu tenho meus anunciantes locais, né, que são as empresas locais aqui, os meus anunciantes que acreditam no nosso trabalho, que apoiam o nosso trabalho, né? Então são anunciantes locais que a gente sabe quem são, que tem sua índole, que associam a sua marca à nossa, e a gente fica muito feliz por isso, porque tem empresas aí que estão desde o começo do site conosco, né? É um orgulho você ter lá parceiros que não saem. Olha, é até raro dentro da publicidade você ter parceiros que estão há 10, 12, 15 anos com você, né? Isso diz muito para mim, né? Fico muito orgulhoso disso. Então a gente sabe exatamente disso, são os que estão anunciando lá dentro do nosso site, né? O conteúdo que está lá é a gente que escreve, somos nós que revisamos, então tudo que está lá é verdade, tudo que está lá. A gente não, por exemplo, não coloca anúncio de apostas esportivas, né? Não por achar que é algo errado, mas porque é algo que está ligado à à nossa questão de saber o que nós devemos e o que não devemos, né? E tem alguns parceiros que a gente chama, por exemplo, que são os programáticos, né? Um deles é o Google, né? Então o Google ele tem uma fatia lá que ele coloca anúncios dentro do nosso site e que nos paga uma parte por isso, né? Mas não é a nossa principal forma de arrecadação. É um complemento. Mas nesse programático você consegue eu consigo definir o que eu quero. Monitorar o assunto? Consigo monitorar. Eu consigo, por exemplo, eu não quero anúncios mais de 18, que tem às vezes. Uhum. Vai ter um anúncio de site de acompanhante. Não, esse aqui eu não quero, não é para o meu público, né? Ou às vezes acaba escapando alguma coisa, mas tem filtros para isso também, né? Uhum. Hoje. Então, mas a gente trabalha, e o maior número de anunciantes nossos são anunciantes locais, são negócios locais, são anunciantes daqui que a gente muitas vezes faz parcerias diferenciadas, cada anunciante tem um formato de negociação, nós trabalhamos com formatos diferentes, então valores diferentes. A gente gosta muito de democratizar, ou seja, uma empresa pequena pode ter destaque lá. Nós temos aí um alcance hoje, por exemplo, Vitor, chegamos a bater 15 milhões de visualizações entre as nossas redes sociais e o nosso site. É muita coisa, né? E é uma ferramenta poderosíssima para expor a marca das pessoas, né? Então a gente trabalha muito com o anunciante, ele sabe com quem ele está conversando, ele sabe o que ele está contratando, a gente sabe da nossa importância para divulgar esses anúncios locais, então a gente faz condições diferenciadas também. Por quê? Porque se a comunidade, se as cidades onde a gente está, elas crescem, nós também crescemos. É um trabalho de uma parceria muito boa. Sabe que a gente já foi parceiro de vários empreendimentos, né? E eu sempre te falava, né? Quando eu anunciava contigo, dava 1 hora, 2 horas depois, sempre aparecia um ou outro. Interessado. Né? Vi no Edward Luiz, vim conhecer. E eu esses dias te encontrei no restaurante. Falei, cara, acabei de ver a tua live aqui, vim conhecer. É verdade. Até dar o feedback lá, não gostei tanto, mas fui por causa de você, entendeu? Então funciona. Porque o que acontece? E por isso que assim, a nossa forma de comunicação local ela dá muito certo, né? Porque, embora a gente tenha conteúdos até internacionais, né, assuntos que estão no tópico lá, a gente repercute aqui também com a nossa visão, com o nosso jeito de informar e sabendo que as pessoas estão consumindo aquilo, né? Trazendo para a nossa realidade. Mas o fato de você estar na comunidade, de você conhecer as pessoas, de você conhecer quem está ali, é um jornalismo diferente também, né? O jornalismo local. A gente não é tão bem visto pelas grandes meios pelas big techs, vamos dizer assim, porque eles não valorizam muito o jornalismo local. Eles valorizam os grandes meios de comunicação, uma briga assim violenta que a gente tem, né, para aparecer, por exemplo, e a gente consegue isso com clientes, coisa bacana, assim, por exemplo, tem aquelas notificações do Google no teu celular, né? O Google News, o Google Notícias. Esses dias eu mandei para um cliente, olha aqui o que a gente conseguiu. A gente conseguiu colocar você no Google News. Mas como que a gente faz isso?
com trabalho de bastidor dentro do site, trabalhando os números, os algoritmos, enfim, SEO, uma coisa mais complexa, para que o Google diga, opa, esse conteúdo aqui eu vou colocar lá. E a gente consegue fazer isso com um cliente nosso, sabe? A gente consegue colocar lá dentro. E isso mostra a qualidade do que é produzido. E o Google só coloca nesse Google Notícias aí, às vezes ele dá umas piruatas, coloca umas besteiras lá. Mas o grande número para você colocar, cara, para o Google jogar adiante, por exemplo, um anúncio que você fez no teu site, uma notícia falando de um produto da tua cidade, é algo incrível. E a gente consegue isso. Mas é uma briga grande para a gente ter o alcance assim, mas aqui na nossa comunidade a gente vê que as pessoas consomem, as pessoas gostam, elas gostam de saber o que está acontecendo, gostam de aparecer lá, gostam de saber, por exemplo, quem que está abrindo uma loja nova na cidade. Isso dá mais acesso hoje, Vitor, às vezes, do que um acidente, uma tragédia. Eu fico feliz, porque foi algo que aos poucos nós fomos criando, essa notícia positiva. Quando a gente começou, o que mais dava acesso era isso, era o factual ali, a coisa, quem brigou, quem bateu em quem que se acidentou. Hoje em dia a gente já conseguiu mudar isso. A gente coloca muita notícia boa lá, que às vezes fica com a mais lida do dia, e isso dá uma satisfação, porque é um conteúdo que agrega muito mais, né? Que faz as pessoas dizerem, opa, minha cidade está crescendo. O Vitor tem uma história bonita de superação na vida dele, sabe? Então, é isso, assim, o jornalismo local ele vai continuar tendo sua relevância, sempre vai ter, e quanto mais comprometido você for com a tua comunidade, melhor. Éder, nós estamos falando dessa briga, né, que a gente tem hoje entre os meios de comunicação. Eu estou vendo agora, você deve conhecer a TV Cazé, do YouTube. Ele começou, acho, muito pequeno, um número limitado de seguidores. Hoje ele está batendo aí com os grandes canais na transmissão de jogos, né? Sim. Inclusive, eu tenho a Claro TV, mas estou preferindo assistir no Cazé, né? Eu vi que essa semana eles bateram ali, se eu não me engano, 3 milhões de aparelhos conectados. Incrível. É um número absurdo. Eu estava pensando, tu vê que o meio de comunicação tradicional, seja ele televisão, rádio, jornal impresso, vai chegar um momento que ele vai acabar? Assim, sem querer ser político, sem querer... Sim, você entendeu? avaliando. A tua pergunta não é política, Vitor. É uma ótima pergunta. Não, político que eu digo no sentido de, Não gosto de A ou B. Você é gente boa com o pessoal tradicional, eu vou falar que não vai, entendeu? Não, a tua pergunta não é nova, é uma boa pergunta. E ela aconteceu, vamos falar de um tempo mais recente, quando foi criado o rádio. Né? Quando foi criado o rádio, só tinha imprensa escrita até então. Vai acabar a imprensa escrita. Não acabou. Quando criaram a televisão, veio a mesma pergunta. Agora o rádio acabou. Não, o rádio não acabou. O rádio está aqui até hoje e tem sua relevância. Agora é a mesma coisa. Mas a televisão aberta vai acabar. Não, não vai acabar. Ela vai continuar existindo da mesma forma. O que acontece são adequações dos seus formatos, né? Aquilo que eu falava antes. Antes você esperava para assistir o jornal à noite. Agora você se informa o dia inteiro. Você assiste o jornal à noite para ver a repercussão. Ou seja, houve uma mudança no formato, né? Incrível o que você fala, o case da Cazé TV, maravilhoso. Acho que é algo assim fantástico, porque eles fazem algo muito profissional, do jeito deles, né? Tem um jeito diferente de fazer. É uma adequação ao formato de uma outra camada, da juventude, por exemplo, né? Eu acho que é isso que essa geração busca, né? Menos formalidade, mais uma roda de amigos. Isso. E eu acho que é por isso que os podcasts, eles estão mais em alta. Porque é conversa fiada, né? Ficar ali conversando e tal. Mas o que vai acontecer? Qual é o futuro, né? A TV aberta vai morrer? Não vai migrar para o digital também. Já está migrando. As grandes emissoras, elas já estão migrando para o digital, elas já estão lá no YouTube. Elas já têm algumas que têm streaming, por exemplo, né? Tem os seus aplicativos, já estão lá também, né? Então, o que é bom de tudo isso? Que a comunicação só cresce. A rádio, incrível. Todo canal de rádio, basicamente, hoje tem
a versão podcast dele, a versão Ou online, né? transmite o dia inteiro os seus programas. Eu consumo muito a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, por exemplo, o dia inteiro. O programa ele é feito para o rádio e ele é feito para o online, para a internet. Você não pode perder esse público, Vitor. É o mesmo público. O canal é outro, mas é o mesmo público. Mas eu vou estar dando audiência para o YouTube. O YouTube está ganhando dinheiro em cima de mim. Tá ganhando. Você acha que as redes sociais que eu tô, elas não ganham dinheiro porque eu tô ali? Claro que ganham. Elas ganham seguidores. Tendo seguidores, elas têm o seu número de audiência aumentado. Tendo o seu número de audiência aumentado, elas vendem esse produto baseado em audiência. Faz parte. Eu não posso chegar lá, Facebook, me dá meu dinheiro aí que eu estou ajudando vocês a ter audiência. É um negócio. É assim que funciona. Então, o que está acontecendo hoje é o que já aconteceu em outras décadas, né? Uma migração, mas nenhum vai matar o outro, vai potencializar. A internet potencializa as coisas. Isso é muito importante, é muito bom. Então, aí os canais. Então, o que vem pela frente, olha, nem sei. Sabe que tem me chamado bastante atenção, já falo isso há algum tempo, me parece que essa geração que está vindo aí, os mais jovens, é uma geração que está ficando mais burra, infelizmente. Porque se você pegar o assunto mais consumido hoje, eu acho que é fofoca. Né? Esses dias eu estava numa janta, de repente o pessoal falando de Virgínia. Aí eu falei, gente, nós estamos perdidos mesmo aqui. Nós tiramos 1 minuto da nossa confraternização aqui para falar da Virgínia, cara. Você entendeu? Então, assim, eu tenho uma preocupação porque antes você admirava pensadores, você... Parabéns. Né? Na tua época de jovem, você admirava pensadores. Sei lá. Não, eu quero dizer, você tinha produtos de mais qualidade. Eu gostava muito de assistir History Channel, National Geographic, documentários. Cara, hoje o pessoal passa 24 horas consumindo a fofoca, entendeu? Ainda tem muita coisa de qualidade, né? Tem livros ainda. O livro nunca vai morrer. Para quem quiser consumir livro, tem livro. Para quem quiser assistir o History, tem o History. Para quem quiser ver, ouvir música clássica, tem música clássica, né? No nosso tempo, a gente admirava alguns pensadores, claro, né? As músicas eram outras, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, não sei se é o teu, mas tinha a banheira do Gugu no domingo, para nós, na televisão aberta, né? 3 horas da tarde. Cara, mas a banheira do Gugu era... Não dá, né? E era o que dava o assunto no outro dia. Então, assim, mudam as gerações, mas sempre vai existir alguma coisa que vai ser o teu brain rot, é isso? Brain rot, o teu cérebro podre que hoje Olha tem. só. Eu acho que é muito mais uma questão de educação, uma questão de educação que eu digo, não estou falando na escola, né? Estou falando de família, né? É muito mais você ensinar teus filhos a consumirem também aquilo que é bom, né? O que é legal. Claro que daqui a pouco vai ter uma geração que não vai ter isso que nós temos, que é essa base, né? Mas claro que tem algumas coisas hoje que não prestam para nada, né? Como tinha lá atrás também, né? Então é uma questão de escolha, Vitor. É uma questão de escolha. Eu na minha palestra, a comunicação que muda vidas, né? Eu falava para gurizadas esses dias sobre justamente essa questão. O que você escolhe? Qual é a escolha que você faz? Você quer passar horas na frente de um celular vendo conteúdo que não vai te auxiliar em nada? Ou você escolhe ler 10 minutos de um livro e deixar teu celular de lado? Você escolhe ficar falando com amigos virtuais ou você passa 1 hora conversando com os teus familiares, conversando com amigos, troca uma conversa virtual com alguém por uma conversa presente? São tudo escolhas que a gente tem que fazer na vida. E eu vou dar um spoiler do que vai acontecer. Quem viver dessa maneira, totalmente alienado no mundo digital, não vai colher um resultado muito bom lá na frente, não. Porque o mundo sempre foi feito de pessoas, sempre foi feito de diálogos, sempre foi feito de conversas. O mundo não vai mudar. Desde os primeiros Homo sapiens que descobriram como se comunicar,
a comunicação, a conversa, o diálogo, ela está no nosso DNA. Foi assim que a humanidade, que nós, Homo sapiens, crescemos, né? Com a capacidade de criar, de inventar. A tecnologia é maravilhosa, é incrível, acelera, ajuda processos, mas o ser humano ainda vai ter a mesma essência. Precisa da interação, sempre, né? Sempre vai ter que ter essa interação. Então não importa o conteúdo que você consuma, uma hora vai ter uma... Opa, vou consumir outra coisa. Isso aqui já cansou na minha cabeça, né? Mas quanto antes fizer essa virada de chave, melhor, né? Éder, tu tem 4 filhos, né? De gerações bem distintas. E você encontra desafios hoje na criação por conta de toda essa questão digital, de como fazer focar no estudo. É um desafio para você isso hoje? É um desafio muito grande mesmo. Eu tenho a Andressa, que é uma maravilhosa companheira que eu tenho ao meu lado, né? Uma pessoa que me completa e me basta em muitas coisas nessa questão da criação, né? Admiro demais a minha esposa, está agora fazendo psicologia, né? Para entender mais ainda a questão do cérebro humano, uma pessoa Só um incrível. pouquinho, a Andressa me deve um patrocínio. Eu consegui uma declaração ao vivo aqui para ela. Então, Andressa, se prepara aí, né? Patrocinar mais um podcast. Tá bom, daqui a pouco. Vamos ver, né, amor? Mas assim, a gente tem os meninos, né? O Pedro é o mais velho. O Pedro mora comigo. Tem o João Paulo, que é o mais velho, né? Que é do meu primeiro casamento. Né? Que 30 anos, rapaz, tá ficando louco. O João Paulo tem 19. Né? Já está na faculdade, já vai fazer medicina, que é o sonho dele. E tem o Pedro, que resolveu seguir o caminho da comunicação, está aqui com a gente, né? E que está com 18. Aí tem a Maria e tem o Francisco, que são mais novinhos. Principal desafio hoje em dia realmente são as telas. Principal desafio dos pais hoje em dia na criação dos filhos são as telas. Porque elas estão cada vez mais preparadas para fisgar essa geração, Vitor. Existem estudos, para quem lê, para quem pesquisa, as redes sociais, elas são, cara, assim, ó, isso até assusta quando a gente pensa, né? Mas elas estão o tempo inteiro testando a gente. Nós somos cobaias o tempo inteiro na rede social, o tempo inteiro. Criança, mais ainda. Criança é cobaia na rede social o tempo inteiro. Se você está largando o teu filho numa rede social, aceite que ele vai estar sendo testado o dia inteiro. O algoritmo entende que ali tem uma criança e ele vai testando. Joga conteúdo A, joga conteúdo B, joga conteúdo C. Qual é a resposta? Por exemplo, Éder, a Maria tem 8 anos, tu falou, né? Isso. Ela já tem rede social? Você permite que ela não? Não. Ih, rapaz, é uma briga. É uma briga, porque gostaria de ter, sabe? Então a gente tem que estar o tempo inteiro cuidando disso, o tempo inteiro. O Francisco tem, mas é monitorado o tempo inteiro por nós também. Qualquer coisa que ele posta lá, vem uma notificação pra gente. Né? Então a gente tem que estar ligado com isso o tempo inteiro, Vitor. E assim, é um conselho que eu dou para os pais. É lógico que a gente entende que muitas vezes o pai está cansado, a mãe está cansada e deixa lá a criança na tela sem um monitoramento, porque não é fácil criar filho, viu? Você não sabe disso, né? Estou te dando uma novidade aqui. Você sabe que agora eu já encomendei o meu, né? É? Vai chegar da China, é um bebê reborn. Mais fácil. É mais fácil, bem né? mais fácil, mas não é tão gostoso. Não, brincadeiras à parte, eu pretendo, né? Tá bom. Pretendo, mas... Aí depois a gente marca um podcast quando você tiver filho, depois se tiver filho nós vamos falar. Só que existem muitos estudos aí que, principalmente em meninas, as redes sociais elas são altamente tóxicas, né? Se os pais soubessem o desserviço que se traz para uma mente não trabalhada, porque está em desenvolvimento ainda a mente da criança, né? Então, todos aqueles estímulos que ela está recebendo ali vão moldar a mente dela. Então, a pergunta que eu faço para os pais: você aceitaria que seu filho ficasse sendo testado o tempo inteiro? Que fosse feito experimentos com seu filho o tempo inteiro? Que ele recebesse estímulos que não dizem respeito àquilo que você ensina para ele o tempo inteiro? Se você aceita, ok. Se você não aceita, comece a questionar o acesso do seu filho à rede social.
Porque às vezes eu vejo que os pais se perguntam, como é que meu filho aprendeu a falar isso, como é que ele está entendido desse assunto, e muitas vezes está dentro de casa, porque a rede social, a internet em si, se ela for mal usada, ela acaba sendo uma arma. É uma arma de destruição. Então, tem todas as suas vantagens, é muito bom, mas eu particularmente sou um defensor que deveria haver uma idade limite para começar a usar redes sociais para crianças. Né? Nesse ponto, deveria ser regulamentado sob pena de nós termos aí uma geração completamente destruída pelas redes sociais. Estudos comprovam, Vitor, que de 2010, tirando para cá, quando começou a questão das redes sociais, o número de casos de depressão, automutilação e suicídio entre crianças e adolescentes aumentou muito, baseado estudos em cima do consumo de rede social. Isso são estudos sérios. Procure na internet que você vai encontrar estudos de pesquisadores que levaram anos fazendo esse recorte para descobrir o que aconteceu. Então, a gente tem que se questionar. Para quem que a gente está entregando os nossos filhos, né? Quando a gente era pequeno, a gente brincava na rua, né? Brincava na rua, corria. Isso hoje em dia as crianças estão perdendo essa capacidade. Você não vê mais criança brincando na rua. Era ali que a gente aprendia a cair, a levantar. Era ali que a gente aprendia a entrar numa interação com um amigo nosso. Não se faz mais isso. Está mais perigoso isso também, né? Não sei se na nossa cidade está, mas eu faço uma pergunta para você. O que é mais perigoso? Teu filho está brincando na rua ou ele está na internet sem supervisão nenhuma? Com certeza na internet, né? Sem supervisão, porque essa é uma pergunta que você todo nem, pai e toda você mãe nem deve sabe fazer. com quem ele está falando do outro lado, né? Às vezes pode ser um abusador, alguém, né? Alguém preparando alguma maldade, então... Não, e talvez não seja isso, mas ele está adquirindo um hábito. Já tem isso, eu converso com profissionais que trabalham com a mente, né? Já tem adolescente viciado em apostas, perdendo dinheiro, colocando dinheiro da família, se endividando, sendo vítima de ameaças. Então, a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Sabe, Éder, que primeiro programa estamos falando bastante, né? Bacana. Tem assunto, né? Cada assunto leva para uma nova conversa. Tu falou uma questão para mim que, assim, hoje é um problema de saúde pública, que são essas questões das apostas online, né? Tivemos aí uma CPI recente que foi mais um circo, né? Mas sabe que eu me preocupo muito porque eu vejo tanto influencer ou tanto artista que eu admirava, que não precisaria estar divulgando esse tipo de produto, porque assim é um produto realmente que a gente tem estudos já, notícias de suicídios por conta de apostas, fim de relacionamentos, pessoas que perderam tudo. Então isso para mim é um assunto bem delicado, Éder. Como é que você vê essa questão de quem divulga isso, de quem não se posiciona de uma forma mais clara em relação a essas apostas, você tendo informações que é algo prejudicial? É algo delicado de se falar, Vitor, mas quando você coloca algo nesse aspecto, traz algo nesse aspecto para um país como o Brasil, que tem sérios problemas de educação, a probabilidade de dar errado é muito grande. E já deu errado, né? Eu falo, por exemplo, com empresários aqui do comércio local que dizem que muitas pessoas deixaram de comprar no comércio porque estão gastando o seu dinheiro na bet, né? Isso que representa diminuição no número de pessoas trabalhando, às vezes se endividando por algo que não deveria, faltando dinheiro, né? E a gente vive num país que tem uma instabilidade muito grande, você não sabe o que vai acontecer amanhã, então você não ter uma reservinha ali que seja pouca para você poder comer já é complicado. Então, ao mesmo tempo, não posso julgar essas pessoas porque são pessoas que muitas vezes vão em busca de algo que
realize um sonho, e nisso entra essa questão dos influencers. Pessoas extremamente bem-sucedidas falando sobre as bets. Eles escolhem justamente as pessoas mais bem-sucedidas para ser aquele modelo, de que tudo vai dar certo. Essa pessoa é assim porque ela ganhou na bet, porque ela aposta. Ou seja, eles não vão pegar um Zé Ninguém ali da esquina para fazer uma propaganda de bet. Eles querem alguém que seja bem sucedido, que seja um modelo, que essas pessoas vejam e invejem. Eu quero ter algo muito parecido. Então esse é o reflexo. O problema não são só as bets. A bet é uma oportunidade, né? O problema é um modelo de publicidade que está se adotando, né? Que se vende um sonho impossível. E você falou uma questão que ela é real, né? Hoje, a última vez que eu tinha olhado, elas movimentam mais de 30 bilhões por mês. E isso é um dinheiro que sai do comércio local, como você falou. Às vezes a pessoa deixa de comprar um remédio. Então, além de ela ser um problema de saúde, porque eu acho que isso vai se transformar numa epidemia de vício. Já é um problema. Né? Já é um problema sério. Ela está causando um problema econômico, que nós já não viemos de uma boa economia por questões políticas, enfim. Mas agora mais essa questão aí que está agravando bastante. Eu confesso para você que eu tenho andado, né? Claro, nós somos aqui de uma cidade pequena, mas eu tenho andado assustado quando eu ando no centro, sabe? Um número de lojas que fecharam, ou você vê a cidade assim, até bastante carro movimentando, mas as lojas vazias, né? É claro que isso a gente não pode culpar única e exclusivamente a questão da forma como as pessoas estão gastando o dinheiro delas, né? Eu acho que a gente vive um ciclo que está se encerrando. Muito também por questão do digital, está se encerrando, as pessoas querem consumir de outra maneira. Não precisa mais ter uma loja com 20 atendentes, quando você pode ter uma loja com 2, 3 pessoas e entregar na casa das pessoas, por exemplo, com um entregador, né? Então, os nossos empresários eles têm que repensar a sua forma de negócio. O que se fazia há 10 anos já não é mais a mesma coisa, Vitor. Já mudou. 10 anos, 5 anos, cada vez menos. Então, é óbvio que a forma de consumir das pessoas mudou a partir da pandemia, e a gente está falando de 5 anos, né? A forma de consumo ela mudou demais desde a pandemia. Quem não usava cartão de crédito passou a usar. Quem não existia o Pix agora tem. Então mudou muito. Quem não se der conta disso e não se readaptar, não vai conseguir ir para frente, né? Mas eu tenho muito temor em relação à questão da saúde pública mesmo. É um problema de saúde pública e é um problema que nós não estamos preparados para trabalhar. É um problema que a rede pública não vai absorver. Dessas famílias se desintegrando por conta desse tipo de coisa, né? Então, se a gente começar a falar aqui, vai longe, vai né? longe. É bem preocupante mesmo. Mas tem coisas boas, né? Vamos torcer aí que as pessoas comecem a refletir um pouquinho mais, né? Éder, por nós quase ir encerrando, né? O programa é meu, vai até a hora que eu quiser. Eu Isso aí, viu? criei agora polêmicas alguma coisa, vou dar um nome pro quadro depois, né? Comentar alguns assuntos polêmicos aí para nós descontrair. O que você achou dessa onda dos bebês reborns, cara? Caramba, bebê reborn. Bebê reborn tá tudo bem. Se a pessoa quiser ter um bebê reborn, tá tudo certo. Ela faz o que quiser da vida dela e vamos que vamos, né? Cada um escolhe o que o faz feliz e a maneira que o faz feliz. Tá certo, Éder. Mas tu sabe que há alguns anos essa pessoa ia ser considerada louca, né? Ia pro hospício, alguma coisa assim, porque não tem lógica, né? Mas ainda é considerado, né, Vitor? As pessoas às vezes julgam demais, né? Então, tá tudo certo se a pessoa quer ter lá o seu bebezinho reborn, quer daqui a pouco ter um bebê reborn em tamanho real, tem gente que tem também, né? Sério que tem isso também? Tem, e tá tudo bem, é o que ele escolheu, né? Hoje tá tão difícil conviver com o ser humano que às vezes é melhor ser um bebê reborn. É verdade. É mais barato também, né? No seu preço. No seu custo. Mas, enfim, acho que às vezes é um sinal, né? Claro que às vezes é bom você ter alguém na família aí que
Opa, passou do limite com o seu bebê reborn. O que está acontecendo? Vamos ter empatia, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. E às vezes é só um colecionador, Vitor. Deu. Tá tudo certo. Não, mas tem casos assim da pessoa levar o bebê no UPA, você viu, cara? Aí você acaba já, né? Mas aí é o acolhimento. Se a pessoa foi pro UPA com um bebê reborn, quem está lá no UPA tem que dizer assim, querido, vem cá. O que está acontecendo na tua vida? Você não está bem. Você não está bem. Vamos tentar descobrir, melhorar a tua vida. Eu sou da opinião que a gente tem que tentar melhorar a vida de todo ser humano, cara. E às vezes as pessoas julgam muito, assim, sem saber o que aconteceu na vida do outro. Tu sabe que eu não tinha olhado por esse... né? Mudei teu jeito de pensar. Cara, você acabou de mudar o meu jeito de pensar, entende? Porque eu já estava querendo dar uma cintada na pessoa, mas às vezes talvez seja o caminho, né? Acolher, ó, querido, venha cá, né? A empatia, né? Tudo bem, tem gente que não vai concordar comigo, faz parte, né? E tá tudo certo. Mas eu sou desse jeito, né? De olhar sempre pelo lado da empatia, e eu acredito que nós estamos numa questão muito séria de saúde mental, né? A gente fala muito sobre isso lá em casa, com a Andressa também, que está nessa área. A gente tem que cada vez mais olhar pelo lado da empatia, do acolhimento, entender o que está acontecendo com o outro, né? Que hoje ninguém quer saber, né? Não quero nem saber, né? Eu recebo, às vezes, uns comentários de pessoas lá, cara, que só podem que eles estão ruins, que eles não estão bem da cabeça. Às vezes dá vontade de dizer, amigão, faz o seguinte, vai dar uma volta, vai tomar um gole, né? Uma água com gás, às vezes ajuda, né? Cara, porque assim, são os comentários de pessoas que vêm para cima de você querendo te destruir, cara. Que se você não tiver estrutura e dizer, poxa, para a pessoa sentar na frente de um computador e escrever isso aqui que ela escreveu, ela não está bem, né? Então não sou eu que vou responder, né? E nunca ninguém chegou e, como nós estamos aqui cara a cara, cara, não gostei do que você falou. Por que você falou aquilo? Nunca frente a frente assim. Na rede social é comentário em cima de comentário, né? Aí eu vejo lá, fulano marcou você, pronto, lá vem, né? Me chamando disso, me chamando daquilo, né? Mas tudo bem, falou, só que eu me preocupo. O que será que aconteceu com essa pessoa para ele estar tão revoltado, né? Poxa, e eu não fiz nada. Agora vai ter motivo. E nesse podcast vai ter motivo. Pois é, né? Nós falamos alguns assuntos aqui bem polêmicos, né? Talvez tenha motivo. Éder, queria te agradecer pela presença no primeiro mais um podcast. Espero que dê certo, né? Que a gente... já deu. Que bom. Muito obrigado a todo mundo. Continue nos assistindo aí, que a gente vai ter muitos convidados muito especiais, muito bacanas, que eu tenho certeza que vão contribuir demais para você. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que acompanharam. E vou dizer uma coisa para vocês, viu? Gravado aqui no estúdio de podcast do Éder Luiz, né, Vitor? Cara, faz propaganda da gente. Eu sou um cavalo, cara. Eu não falei que foi gravado mas no estúdio do Éder Luiz. Tô aqui para isso, para te ajudar também, né, quando você precisar. Então, gravado no estúdio do Éder Luiz, se você quiser gravar seu podcast aqui, será muito bem-vindo. E digo mais, quer que eu seja o seu primeiro convidado? Você é seu primeiro convidado também, para você vir gravar aqui. Cara, você é um vendido. Cara, eu tô honrado aqui. Tô brincando. Só o Vitor teve, porque o Vitor já fez podcast comigo em churrascaria. Vocês não têm ideia. Se contentem com ele ser o segundo convidado de vocês, tá bom? Primeiro, só aqui no mais um podcast. Tá bom, Vitor. Obrigado, gente. Obrigado você, Vitor. Eu falei muita coisa aqui que na frente das câmeras, nunca tinha falado. E por isso, parabéns para você por ter conseguido fazer com que esse papo fosse fluindo. Continue dessa maneira, né? Que com certeza o teu caminho aí vai ser muito bonito. Obrigado. Obrigado.